Estamos em mais um Ativamente Cast, um podcast onde a gente fala sobre mente, fala sobre relacionamento com pessoas, fala como a gente pode estimular a nossa mente para que a gente consiga resultados melhores no nosso dia a dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos, no local onde a gente trabalha, enfim, como que a gente pode se sentir melhor durante os desafios que todos os dias a gente tem no nosso cotidiano. E hoje nós vamos falar com um fonoaudiólogo, Tiago Novaes Cachaldora. O Tiago, ele é morador aqui de Balneário Camboriú, da nossa terra, aqui do nosso portal, né? Fala Litoral. Isso. Aqui de Balneário Camboriú. E ele é especialista em voz, como fonoaudiólogo, mas ele tem pós-graduação em neurociência comportamental, além da graduação dele em fonoaudiologia. Também tem pós-graduação em saúde e administração hospitalar, né? Lida com relacionamentos hospitalares, né? E atua muito na área de comunicação, né? E além disso é palestrante. Então nós temos muita coisa hoje para conversar com o Tiago e aprender um pouco sobre aquilo que a gente sabe que sem comunicação as coisas começam a ficar mais difíceis. E às vezes a gente pensa que é fácil, mas parece que não é tão fácil, né? Então, Tiago, eu dei uma pequena introdução, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre a tua carreira, sobre como você chegou até aqui em Balneário Camboriú, né? Pois é, primeiro quero agradecer o convite, a oportunidade, né, de mais uma vez estar aqui, conversando sobre um assunto que eu sempre digo que me motiva muito, que eu sou muito apaixonado, que é a comunicação. E é engraçado porque a minha trajetória até aqui, né, ela é pouco tradicional. Eu acho que se a gente for pensar em pessoas que fizeram, né, a graduação de fonoaudiologia, normalmente seguem um caminho um pouquinho diferente, apesar de muitos trabalharem com a parte de comunicação e treinamento também. Sim. Mas eu inicialmente, desde que comecei a pensar em possíveis profissões lá na infância, início da adolescência, o meu grande sonho era ser biólogo. Biólogo? Eu não pensava, eu gostava muito de animais por causa dos hábitos da minha família, de minha família ser do interior de Minas, e eu sempre quis mexer com animais, né, estudar animais e tudo. Mas na época da faculdade, quando eu comecei a fazer vestibular, eu tinha a opção de fazer biologia, que eu tentei na Universidade Federal, e eu acabei optando por fazer uma outra, né, faculdade, e na lista, sem nenhuma pretensão ou conhecimento, tinha lá fonoaudiologia. E eu acabei Isso foi em que ano? Isso foi em 2001 para 2002, mais ou menos. Eu sou otorrinolaringologista, né? Uhum. Já antigo, né? Mas 2000, 2001, a fonoaudiologia não tinha essa importância que tem hoje. Exatamente. Né? Tanto que eu não conhecia. E quando eu fui olhar tipo, as opções que eu tinha, né, de cursos para fazer. E quando eu comecei a ler a descrição de fonoaudiologia, que até então eu não sabia nada, eu falei, olha, pode ser interessante. Uhum. E eu acabei me inscrevendo no vestibular com a ideia de que, se eu não passar para biologia, talvez na fono é um caminho para eu começar, até eu tentar no ano que vem, não ficar fazendo mais um ano de cursinho, enfim. E acabou que eu entrei, me apaixonei, comecei a entender um pouquinho sobre comunicação, como funcionava, como, né, era o início do desenvolvimento da fala. Isso foi aonde? Qual foi a cidade? Isso em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Juiz de Fora, Minas Gerais. Isso. Na época, era a única faculdade de fonoaudiologia da região, lá é um polo estudantil, então não tinha outras opções, sabe? Uhum. E acabou que eu me surpreendi positivamente, acabei entrando para fonoaudiologia, me direcionei para a especialização em voz, né, que é uma das áreas da fono. Sim. Então, com o intuito no início de trabalhar com cantor, artista, né, ator de uma forma geral, repórteres, que é a voz profissional. Então, comecei a me aprofundar um pouco mais na parte de comunicação, entender como funcionava, quais eram as melhores características para um bom comunicador, características de fala, de voz. E dali eu fui só me apaixonando cada vez mais pelo tema. Encontrei uma professora que me convidou para abrir uma empresa junto com ela, ainda durante a minha graduação, e outros alunos.
Então comecei a trabalhar com consultoria, né, com treinamento já durante a minha formação. E de lá para cá, acabou que o hospital entrou na minha vida também, de forma também inesperada, porque não era o meu propósito trabalhar em hospital. Só que eu fui convidado para trabalhar exatamente na parte de, não como fonoaudiólogo dentro de hospital, mas com uma função mais administrativa de desenvolvimento de pessoas, né, de processos, né, na parte de treinamentos, que é o que eu tinha mais experiência. E aí foram entrando outras, né, novidades, outros caminhos, assumir serviço de psicologia, serviço social. Isso lá em Juiz de Fora? A parte do hospital já quando eu me mudei para o Rio, isso em 2013. Né? Então, sim. De 2006, quando eu me formei, até 2013, início de 2013, eu atuei como fonoaudiólogo, tanto em consultório, quanto na parte de consultoria, treinamentos. Em 2013 eu fui convidado para entrar, né, no ambiente hospitalar, mas ainda, né, não com a parte clínica, com a parte de desenvolvimento de pessoas. E ali foram surgindo oportunidades que me trouxeram até aqui. Pois é, como é um mineiro? Um mineiro vai para o Rio... E você já conhecia alguma coisa aqui do Sul ou não? Não conhecia. Na verdade, eu tenho 2 irmãos. Eu sou o filho mais novo, né, de 3 homens na minha família. E o meu irmão mais velho já morava aqui. Só que eu nunca tinha conhecido, nunca tinha vindo para a região. Isso em que ano, mais ou menos? Isso ali em 2013. Foi antes 2013. De eu entrar, assim, a primeira visita foi antes de eu entrar no hospital no Rio de Janeiro. Aham. E eu estava num processo de mudança de vida, questões pessoais, profissionais, que eu queria mudanças um pouco mais radicais. E falei com meu irmão, olha, me recebe? Eu estou indo para aí. Sem nem conhecer, eu me mudei para Balneário. Ouvia falar muito bem, ele, minha mãe e as outras pessoas. Acabei vindo para cá, fiquei ali poucos meses até ser convidado para o Rio de Janeiro. No Rio eu fiquei 4 anos e em 2017 eu voltei para cá. E aí se apaixonou por Balneário. E aí me apaixonei. Eu já estava apaixonado na primeira vez, né? Quando eu vim em 2013, fiquei poucos meses. Mas não tem quem não se apaixone por Balneário. Não tem como. Não tem como. Eu fui para o Rio por uma oportunidade de trabalho, que a condição de trabalho era mais interessante para mim. Mas com a meta de voltar em 2 anos. Acabei ficando 4 anos lá. E aí quando deu 4 anos, eu falei, não, agora está na hora. A vida no Rio de Janeiro não é das mais fáceis, né? Então eu acabei optando por voltar para cá. E desde 2017 estou aqui. E hoje atuo tanto na área hospitalar, continuo atuando numa grande cooperativa e, né, atuo também com treinamentos, palestras, com cursos de uma forma geral. Tá, mas assim, pelo que eu entendi, tu me corrija se eu estiver errado, pelo que eu entendi, no início você se interessou por voz, né? Voz profissional, né? De atender a cantores, radialistas, enfim, pessoas, professores, né? Sim, sim. Que lidam com a voz, né? Mas agora, pelo que a gente vai conversar, né? Eu já vi que você se especializou na parte de comunicação, né? Claro que comunicação tem que ser a voz, né? Isso. Mas não é só a voz, né? Não é. Esse é um grande equívoco que as pessoas cometem quando consideram que você tem um único elemento da comunicação. Não é a comunicação só... é um conjunto de elementos que formam a comunicação. E aí, como é que tu deu uma derivada, né, digamos, da voz profissional para uma coisa mais ampla, né, que é a comunicação? Sim. Quando a gente fala em voz profissional dentro da fonoaudiologia, o foco é qualquer profissional que depende da voz para garantir o seu sustento, ou seja, como seu instrumento de trabalho. Sim. Então isso envolvia não só, né, a parte de cantores, atores, mas também palestrantes, professores, pessoas que já estavam nesse meio. E aí conforme eu fui, né, estudando e entendendo um pouco mais, eu fui entendendo também que as pessoas têm muita demanda sobre isso. Tanto que hoje é um dos principais, né, focos aí qualquer segmento de empresa é trabalhar a comunicação para gerar mais resultados. Mas eu fui me encantando e acabei, né, as pessoas me procuravam para entender como melhorar a comunicação, juntava um pouco da parte clínica, porque às vezes tinha alguma questão de patologia, de doença envolvida, com a parte de aprimoramento, e isso foi me trazendo para a parte de cursos, né, desenvolvendo a comunicação como um todo. Nessa questão de comunicação, eu vou perguntar para você agora se procede ou não. Uma coisa que eu li esses dias, que, por exemplo, grandes companhias como a Microsoft, a Google, essa outra do computador, Microsoft, Google, a Apple também, estão contratando pessoas, né, para ensinar o óbvio,
aos funcionários, né? Bom dia, boa tarde, pedir uma ajuda, ensinar. Sim. Isso procede ou não? Eu acredito que nem indo tão longe, né? Se a gente falar nas empresas que a gente vê no dia a dia, nos comércios, empresas que a gente usa no nosso cotidiano, eu acho que realmente isso é uma grande necessidade. Porque, até voltando, né, ligando um pouquinho com a neurociências, né? Eu acho que a maioria das pessoas hoje está se familiarizando cada vez mais com a tecnologia no sentido de usar um celular para se comunicar, uma mensagem de WhatsApp. E a gente começa a ter essa relação do eu com a coisa, né? Que é o aparelho. Então eu me comunico por ali. Sim. Quando eu tenho a comunicação eu, né, pessoa a pessoa, parece que a gente está sendo deseducado, né? No sentido não precisa dizer bom dia. Não precisa mais dizer bom dia, não precisa introduzir um assunto. Parece que eu estou naquela resposta automática Sim. e rápida que eu costumo fazer com o celular. Então, eu não li muito a respeito, mas acho muito coerente e acredito que sim, que essas grandes empresas já estejam investindo nisso, porque hoje a gente está precisando resgatar, né, a essência da comunicação, a base da comunicação. Esse relacionamento interpessoal, né? Sim. Interpessoal. Como, né, criar boas conexões e tudo isso envolve a comunicação, né? Tá. Então nós já entendemos como esse mineiro chegou aqui em Balneário Camboriú, né? E hoje estamos aqui, né, junto aqui no portal Fala Litoral, né? Isso. Aqui de Balneário Camboriú, no nosso podcast também, Ativamente Cast. E vamos começar uma conversa agora mais direcionada para a comunicação, né? Ok. O que você... Eu vou te fazer uma pergunta agora que deve ter várias respostas, mas você pode ir respondendo devagarinho, né? Hoje, né, o que você acha fundamental, né, para que a gente tenha uma boa comunicação, né, que a gente se comunique bem com as pessoas ao nosso redor? Uma forma assim mais clara, mais objetiva, mais amigável, né? O que é fundamental para isso? Tem que estudar muito para isso ou dá para a gente ir aprendendo no dia a dia? Eu acho que o principal professor quando a gente fala em comunicação é a prática, é o dia a dia, é o entender, experimentar. O princípio que a gente tem que pensar é a organização do pensamento, né? Então, assim, se eu não tenho um pensamento bem organizado, a tendência é que minha fala não saia muito coerente. Sim. E aí eu preciso primeiro entender qual é o meu objetivo de fala. Tem muitos realmente contextos que a gente pode direcionar, mas se eu vou fazer uma apresentação de um produto, se eu vou ser, né, a pessoa que vai ser a referência na hora de apresentar uma pauta no meu trabalho, ou numa conversa, um bate-papo, um podcast, como a gente está fazendo aqui. Se eu já tenho a noção do que eu quero, né, ou seja, onde eu quero mais ou menos chegar, qual mensagem eu quero passar, e eu consigo me organizar para isso, eu digo que tem que ser semelhante a um filme ou uma série que a gente assiste. Tem que ter um roteiro. Tem que ter um início, um meio e um fim. O que acontece é que a gente, no nosso universo particular, a gente já quer começar o assunto como se a outra pessoa conhecesse tudo do que eu quero falar. Sim. E aí, às vezes, a pessoa não consegue acompanhar ou acompanha com as suas particularidades, né, aquilo que a gente está trazendo. Sim. Então, para ter uma comunicação eficiente, a gente precisa ter esse passo a passo bem definido. Então, se eu vou assistir um filme, não tem uma introdução, um desenvolvimento, um desfecho. Você geralmente até lê uma sinopse antes. Para ver se o filme te interessa. Para ver se o filme interessa. Mas quando a gente está iniciando uma comunicação, né, principalmente com pessoas que a gente não tem tanto convívio, a gente acaba, às vezes, atropelando algumas dessas etapas, né? Então, se organizar no sentido de, o que eu quero de resultado, eu quero apresentar alguma ideia para essa pessoa, disseminar algum conteúdo, e como que eu vou me organizar para começar a apresentar. Então, pensar nesse início, meio e fim, né, ele é fundamental. Mas tem algo que a gente tem que levar em consideração, que é a naturalidade. Sim. Então, a gente pode ter inúmeras técnicas e maneiras de estruturar uma comunicação, mas se eu não conseguir aplicar isso com naturalidade, provavelmente eu não vou ter um bom resultado. Não pode ser um robô. Não pode ser um robô. Tá. Imagina a gente vem com tudo decoradinho, com tudo, né pode errar, então. Pode errar, a comunicação pode errar. Inclusive, eu costumo gravar alguns vídeos, algumas coisas para redes sociais, e eu não me preocupo em fazer algo perfeito, né? Se tem alguma falha no sentido de, poxa, gaguejei um pouquinho, errei uma palavra, voltei, eu continuo, porque eu quero mostrar que a comunicação ela tem que ser natural. Natural. Né? E naturalmente a gente erra, né? Naturalmente a gente erra. Erra no português, erra no... Acontece. A gente não está escrevendo, nesse caso, necessariamente um livro, né? A gente está falando de comunicação interpessoal. E aí,
tem pontos que são importantes, né? Que essa naturalidade ela tem que aparecer, então não Sim. adianta eu ficar muito forçado. E eu tenho que entender que a comunicação é sempre uma troca. Então, para eu ter sucesso na comunicação, eu tenho que entender que ela, na maioria dos casos, é uma via de mão dupla. Então, eu tenho que Sim. saber falar, mas eu tenho que saber escutar. Eu tenho que saber interpretar o outro, eu tenho que saber ouvir o que ele está me trazendo, porque vai ser construído ali em 2 ou mais pessoas. São raros os contextos onde eu vou falar e ninguém vai ter que me responder. Agora você falou em ter que escutar, né? Eu me lembrei também de uma outra situação, assim, que eu já vi pessoas falarem, que parece, né? E eu acho que é um pouco de verdade nisso, que as pessoas hoje elas estão mais interessadas em responder do que escutar o que você está perguntando, né? Bem isso. Então é como você falou, né? Tem que haver uma preparação, né? Principalmente se você vai falar alguma coisa para um grupo, né? E até eu acho que no dia a dia, né? Quando você está ali com teus amigos, teus familiares, teus colegas de trabalho, tem que ter um script, né? Olha, eu vou falar isso, mas de repente eu vou escutar o que o outro tem para falar. Isso. E né? dependendo do que eu escutar, eu vou remodelar minha fala, eu vou, né, mudar o meu vocabulário, eu vou tentar adaptar aquilo, né, ao contexto ou à realidade. Às vezes eu tenho que começo uma explicação, uma conversa, mesmo que seja uma despretensiosa, um bate-papo, eu vejo que a pessoa não está me correspondendo. Eu vou ter que fazer alguns ajustes, mudar o assunto, mudar a forma de falar, se eu quero persistir naquele assunto, para que crie uma conexão. Né? Não existe uma comunicação de uma pessoa só. É sempre de um indivíduo para outro ou outros indivíduos. Né? A comunicação sempre é em conjunto. Tá, então, vamos ver se eu entendi, né? Você está falando assim, que no dia a dia, né, nas suas situações diárias que a gente vive, né, desde que a gente acorda, com a gente mesmo ou com os outros, né, a gente tem que ter essa organização do pensamento que você falou, digamos, é uma disciplina no sentido, não sei se a palavra certa é disciplina, mas é um método, né, de você, de repente, se fazer entender e de entender o outro, de uma forma natural. Isso. A gente tem que ir construindo essa comunicação. Por mais que eu tenha essa metodologia, eu me planeje, quando eu falo em naturalidade e flexibilidade, é pensar que não é um teatro ensaiado, né? Então, talvez o que a pessoa vai me falar, eu vou ter que criar uma habilidade ali, reformular todo o meu pensamento para dar continuidade. Mas eu saber onde eu quero chegar, eu saber mais ou menos por onde eu vou seguir ali no meu raciocínio, é importante. Porque existe muito conflito hoje na comunicação, porque a pessoa não se expressa bem, porque ela não organizou bem o pensamento, não pensou no assunto antes. Isso não tem de repente, não tem muito a ver com a voz, né? Porque normalmente a voz claro, se você é um profissional da voz, é outra coisa. Mas não é o grosso, né? Existe, quando eu falo, que eu comentei no início, né, que são vários elementos que compõem a comunicação, a voz é um desses elementos. Então, se a gente for parar para pensar, pessoas que têm uma voz mais grave, né, ou uma voz mais grossa, vamos assim dizer, ou pessoas que têm uma voz mais aguda, ou que popularmente chamamos de voz mais fina, a gente passa sensações diferentes. Então, uma pessoa com a voz muito grossa, às vezes passa uma sensação de seriedade, ou uma sensação até de que é um assunto, ou que a pessoa está brava, ou está falando algo com um peso maior. As vozes mais agudas normalmente passam uma descontração. E é natural a gente variar. Então, eu tenho meu padrão de fala mais grave, que varia para o agudo, né? Você tem o seu, o público feminino vai ter o deles. Então, dentro de uma naturalidade, a gente vai variar. Mas eu posso usar isso a meu favor. Eu posso direcionar para um assunto mais grave, mais sério, na verdade, um tom de voz um pouco mais grave. Eu posso direcionar para um assunto um pouco mais descontraído, um tom de voz um pouco mais agudo. Vamos pensar numa situação onde os pais estão lidando com uma criança. Né? Quando, por exemplo, um pai ou uma mãe quer chamar a atenção do filho, normalmente usa-se um tom de voz mais grave. Né? Fala um pouco mais grosso. Ou quando a gente está exaltado, nervoso, a gente costuma falar, principalmente, né, o homem costuma falar um pouco mais grave. Quando é uma notícia boa, quando a gente quer dar os parabéns, quando a gente quer, né,
dar os parabéns porque passou de ano, agora é nessa época de final de ano. Um pouco mais fina. Você vai com a voz mais fina. Tá Mas certo. é um mais fino ou mais grosso dentro de um padrão de naturalidade, né? Claro. Não é nada forçado. Claro. Naturalmente a gente faz isso. Mas a gente pode aprender também a usar isso, né, de forma consciente. Tá, mas tá, tudo bem, entendi, né? Uhum. Eu acho que o nosso público que está vendo também entendeu. Mas aí, assim, ó, tá bom. Parece fácil, né? Mas não sei se é muito fácil, né? É. Tá, aí é o seguinte, ó. Às vezes você fala com uma pessoa, né? E ela diz, não, mas eu não tenho essa habilidade de me comunicar, eu não tenho essa facilidade, eu não encontro as palavras, enfim, eu tenho dificuldade de me comunicar, né? Aonde que ela começa a procurar alguma coisa para melhorar essa comunicação? Aonde ela pode fazer isso autodidata? Ela pode fazer esse livro? Onde é que ela procura isso? Tá. Hoje a gente tem muito material disponível, né? Então, Sim. assim, você consegue na internet muitos assuntos ou vídeos. A gente tem muitos livros que falam sobre comunicação, sobre oratória, tem bastante curso disponível. Sim. Então a gente tem como se capacitar para entender um pouco melhor. Mas o que eu acho principal é se experimentar na prática. Tá? Se experimentar na prática. É você aproveitar as oportunidades que você tem de falar, porque um dos grandes medos que muita gente tem hoje é o medo de falar em público. Sim. Tem pesquisas que afirmam que o medo de falar em público, ele supera vários medos. O medo de morrer, diz que supera. Medo de morrer, medo de andar de avião, voar, né? Então, é um dos medos que está aí, né, meio que no topo para muita gente. Só que isso, né, normalmente é um medo por conta de um receio de ser julgado, né, de se expor, porque você vai dar uma opinião, vai se colocar em destaque e talvez a outra parte não concordar ou as pessoas te criticarem. Só que isso a gente só vai vencer conforme a gente vai colocando em prática. Sim. Então eu digo que comunicação se desenvolve na prática. Eu posso ler quantos livros forem, fazer quantos treinamentos forem. Se eu não tentar colocar isso em prática, eu nunca conheci um caso onde alguém melhorou a comunicação só na teoria. Então ou eu pratico para colocar aquele... É importante estudar, conhecer, Sim, né, quais são os elementos que compõem a comunicação, como aplicar, como me comunicar em tais situações. Mas se eu não levar para a prática, a tendência é eu não ter resultados. Para a prática, tu quer dizer o seguinte, de repente eu vejo um vídeo lá, alguém ensina alguma técnica e eu vou lá e experimento isso. Isso. Você pode, por exemplo, para quem está no mercado de trabalho, se tem uma reunião onde você tem uma pauta onde você queira levar, tem gente que desiste ou não quer levar pelo medo de falar em público, porque é frente ali àquela reunião. Sim. Então, se experimente nesse sentido. Claro, se prepare, estude o assunto, a pauta que você tem para levar, conheça as variáveis, porque eu sempre digo que falar de improviso é possível, mas falar de improviso não é falar sobre algo que a gente não conhece. É falar sobre um assunto que eu domino, porém eu não estava preparado para falar naquele momento. Falar sobre algo que eu não conheço, né? Aí é uma coisa de maluco, né? Porque, se alguém me falar assim, Thiago, fala sobre física quântica aqui agora. Alguma coisinha vai sair, mas eu entrar a fundo no assunto, me fala sobre, né, cirurgia cardíaca. Alguma coisinha vai sair, mas eu não vou conseguir dar uma aula, uma palestra, porque eu não domino o assunto, né? Tá, mas agora você falou um negócio de falar de improviso, né? Às vezes a gente olha uma pessoa falar, né? Um palestrante... um comunicador, enfim, um radialista, né? Aparentemente parece que ele está falando de improviso, né? Que tudo sai da cabeça dele naquela hora. Será que é assim mesmo ou não? Normalmente não. Não. Tá? Quando você vai desenvolvendo experiência, você consegue falar sobre um assunto sem grande preparo. Mas para chegar nesse nível, né? Você já estudou muito, você já deu várias palestras, já fez vários programas, vários podcasts para poder se sentir tão confortável a ponto de falar com uma naturalidade que parece que tá fluindo tudo aqui. Mas se eu for olhar o histórico, o quanto você já estudou, quanto você já leu sobre aquele assunto, quantas aulas, vídeos, cursos você participou, para chegar nesse ponto de ter uma fluência sobre o assunto onde não te exige tanto preparo. Mas eu acho que todo mundo é capaz de ter uma boa desenvoltura, mas quanto menos experiência você tem, maior tem que ser o seu preparo. Então, se eu não tenho experiência em falar em público, eu tenho que me preparar melhor. Eu costumo dizer que, no meu caso, né, me dê 1 hora, né, para preparar um conteúdo de um dia, ou seja, para falar um dia inteiro, e me dê um dia inteiro para eu preparar um conteúdo de 1 hora.
Ou seja, Tiago, fala... Peraí, vamos repetir isso aí. Vamos voltar nessa Vamos conta. voltar nessa parte aí. Me dê 1 hora... Para fazer uma palestra, vamos dizer, de um dia inteiro. Tá. E me dê um dia inteiro para eu preparar uma palestra de 1 hora. Ah, sim. Ou seja, é o inverso. Aham. Porque quando você já tem alguma experiência sobre um assunto, para eu falar sobre 1 hora sobre um assunto, eu preciso me preparar. Ou seja, o que é, como eu disse lá no início, qual é o meu objetivo. Então eu preciso filtrar qual conteúdo eu vou levar, qual vai ser minha abordagem, quanto tempo eu tenho. Então eu preciso de uma preparação para que essa 1 hora seja produtiva e eu alcance o meu objetivo, que demora muito mais tempo de preparo. Se eu tiver que falar um dia inteiro, claro que eu preciso de preparo, de material. Só que eu posso colocar quase, não vou dizer todo o meu conhecimento, mas né, boa parte do meu conhecimento pode entrar que eu vou me reorganizando. Então para fazer algo eficiente em pouco tempo, eu preciso me preparar por mais tempo. O tipo de preparo ele é maior para apresentações eficientes, para você conseguir colocar mais curtas. Aquilo que é mais importante. Isso. Né? Senão eu trago conteúdos que talvez não sejam relevantes para essa conversa e acaba que a minha comunicação não é eficiente. Pois é, eu estou sabendo, né, que você tem uma metodologia, né, que até tem um curso que nós vamos falar sobre ele, sobre comunicação, né? Então fala um pouquinho dessa tua metodologia para ensinar, né? Comunicação, né? O que eu percebi nesses anos que eu trabalho com comunicação, aí quase 20 anos já. A comunicação, eu considero que ela não é difícil, mas ela é complexa, no sentido de que eu tenho muitos elementos. Mas conforme eu vou entendendo esses elementos, eu começo a saber onde moldar cada um e desenvolvo minha comunicação. Então, pensando que existe uma complexidade, eu tenho que considerar a voz, como a gente conversou, eu tenho que considerar né, minha linguagem corporal, minha expressão facial, meus gestos, minha postura de corpo, minha velocidade de fala, minha respiração, vários elementos. Eu criei uma metodologia que eu chamo de simplificando a comunicação, que ela é baseada em 3 passos. Quando eu digo simplificando, é colocando todos esses elementos, esses conhecimentos de forma organizada. Sim. E aí eu considero que o primeiro passo para ter uma comunicação eficiente, para ter sucesso, é você ter um objetivo, é por que eu vou me comunicar. Qual é o meu objetivo com essa fala? Então eu vou apresentar um produto. Qual é o meu objetivo? É vender o produto? É apresentar os benefícios, mas não diretamente fechar uma venda? Eu vou vir aqui para um podcast. Qual é o meu objetivo? É divulgar o assunto? É chamar as pessoas para fazer meu curso? É compartilhar ideias, ou trocar experiências com outros profissionais? Então tem que ter um objetivo definido. Esse é o primeiro passo da metodologia. É o porquê que eu vou falar. Sim. O segundo passo é selecionar o conteúdo, como eu falei ali de preparar, né? Sim. Então, baseado no meu objetivo, qual é o meu segundo passo? O que eu vou falar? E isso escrevendo um pouquinho. Isso, escrevendo um pouco. Tem uma planilha que a gente vai preenchendo e vai colocando ali, né? Tudo. Eu trouxe aqui até uma colinha que é um esboço, né? Para eu saber mais ou menos por onde seguir. Mas, ou seja, depois que eu definir por que eu vou falar, eu defino o que eu vou levar. Qual conteúdo eu vou trazer, pensando que eu tenho, sei lá, meia hora, 40 minutos ou 2 horas para falar, pensando em qual é o meu público que vai estar presente, pensando no meu objetivo. Então, tem vários elementos a considerar. Sim. E o terceiro e último passo é o como eu vou falar, que é o que a gente estava comentando sobre se eu vou falar numa velocidade de fala um pouco mais acelerada, se eu vou falar um pouco mais lento. Quando eu falo no como, ele vai variar bastante. Dependendo do trecho da minha apresentação, da minha abordagem, eu vou ter opções diferentes de como falar, né? Sim. Como a gente comentou aqui, uma voz um pouco mais grave, um pouco mais aguda, se é mais rápido, mais devagar, se eu vou entrar com uma dinâmica, se eu vou fazer uma pergunta, se é uma afirmação, se eu levo um vídeo, eu começo a elaborar esse conteúdo. Então, quando eu termino de passar por esses 3 passos, por que eu vou falar, o que eu vou falar e como eu vou falar, eu tenho toda uma apresentação estruturada. Então, a partir daí, é começar a treinar, você elaborar treinar, porque é indispensável, o treino, a não ser que você já tenha bastante experiência. Mas você tem vamos entrar um pouquinho na neurociência, né? Sim. O cérebro, ele gosta de ficar como as coisas estão, né? Então, se no momento que você introduz uma coisa nova, ele não gosta muito. Tem uma resistência natural. Tem uma resistência natural. Então, o que vai fazer com que você
supere essa resistência é o treino, né? Exatamente. Não tem outra coisa. Né? Assim como a gente tem programas de mudança de hábitos e de dietas, de exercício físico, eu considero que esse hábito da fala ele não é diferente. Conforme a gente vai treinando e dando para o cérebro essas novas sinapses, essas novas conexões, eu vou deixando o meu cérebro mais, vamos chamar de exercitado, né? Mais preparado para eu assumir essas situações de fala. Mais acostumado. Mais acostumado. E aí, quando chegar uma oportunidade, ele não vai encarar aquilo como uma novidade completa e tentar se afastar daquilo. Eu falo, eu já estou preparado, eu tenho experiência, eu me coloquei à prova em várias vezes, eu dou conta de fazer. Então, ele gera um certo conforto cognitivo, vamos assim dizer, né? Ou seja, ele fica mais confortável em assumir aquela posição ali de falar, de elaborar um pensamento, de apresentar a sua ideia. Por isso é necessária a prática. Né? Se eu ficar só na teoria, lendo livros, fazendo curso, mas não me experimentar, muito provavelmente eu não vou ter esse desenvolvimento. Tá, então a tua metodologia baseia-se nesses 3 pontos fundamentais, né? Exatamente. Que é o porquê eu vou falar. Porquê eu vou falar. Qual conteúdo eu vou apresentar. Conteúdo e como eu vou levar. Vamos falar. Isso. Tá, e esse é um curso que você tem, né? Esse é um curso, eu estou trabalhando com esse curso presencialmente, eu abro turmas, né, esporadicamente, eu tive 2 turmas agora em 2023, vou abrir mais turmas em 2024. Esse, por enquanto, apenas presencial. Presencial. Esse presencial. E quanto, digamos assim, uma pessoa que acha que tem necessidade de melhorar a sua comunicação, né? Ou que tem muita dificuldade com comunicação, né? Quanto tempo você acha que precisa para, digamos, para que ela passe desse método, né? Quanto tempo ela precisa trabalhar esse método para que comece a ter uma comunicação melhor? Tá. Eu acredito que melhorar resultados, né, é algo, não vou dizer imediato, mas um curto prazo. Mas como eu falei, eu já estou há 20 anos trabalhando com comunicação e quando eu faço as minhas apresentações, eu sempre saio com uma autocrítica de que eu podia ter sido melhor em alguma coisa. Sim. Então, eu acredito que a comunicação ela sempre tem mais para desenvolver. Acho que a gente nunca vai encontrar um comunicador que fala assim, olha, ele é 100% perfeito em todas as abordagens. Sim. Então, com a metodologia, eu acredito que a gente consiga já resultados numa primeira apresentação, porque eu vou ajudar, né, com a metodologia a estruturar a próxima apresentação. Sim. Então, se você fez o curso e tem uma apresentação na próxima semana, com certeza você vai estar mais capacitado para fazer. Mas desenvolver toda uma habilidade, né, para se tornar um comunicador mais eficiente é de médio a longo prazo. Eu não consigo te dizer que vai conseguir em 1 ano. A cada dia que você treinar, você vai se desenvolver mais um pouco. Né? Você vai conseguir ter mais resultados. Mas os primeiros resultados são muito rápidos. Mas o teu curso é quanto? O curso em si ele é uma abordagem rápida, tá? Então, assim, esse curso de Simplificando, a gente faz em um período. Então, ou é uma manhã ou uma tarde. Você já entrega o conteúdo ali. Sim. E agora eu tenho que treinar. Eu estou te dando o caminho. Né? Eu tô dizendo assim, seguindo esses passos, você vai ter condições de executar uma excelente apresentação. A partir daqui tem que treinar. E aí eu tenho outras possibilidades. Tem mentorias, consultorias, tenho outros conteúdos mais extensos de acompanhamento, mas esse do Simplificando a Comunicação... Então você abre uma porta ali para o pessoal entender. Eu apresento um pouco do universo da comunicação de forma estruturada, para as pessoas se localizarem e seguir, olha, é mais ou menos por aqui que eu vou. Agora... Não é a única metodologia, não vou dizer que seja incomparável, existem várias formas, né, de desenvolver a comunicação e eu acho que todas são válidas. Né? Eu tentei criar algo que simplifique para as pessoas entenderem um pouco melhor, olha, passo 1, passo 2, passo 3 e eu consigo me desenvolver a partir daqui. Tá. E hoje, digamos assim, na tua experiência, né, nas empresas, isso é uma coisa que está em falta? Está em falta. Tem 2 pontos que eu vejo. Eu recebo muito pedido, né, tanto na empresa que eu trabalho, quanto, né, em outros conhecidos ou outras empresas, pedindo para desenvolver capacidade comunicativa ou habilidades comunicativas de equipe de gestores, equipes, né, de atendimento ao cliente, porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se comunicar de forma eficiente. Mas uma outra demanda muito grande que tem acontecido, né, que tem me solicitado treinamentos, palestras, é sobre comunicação não violenta.
Pois é isso nós queríamos chegar ali. A comunicação não violenta, ela é uma metodologia, vamos assim dizer, que ela é usada para gerar relacionamentos mais saudáveis, para você criar ambientes menos pesados, para você conseguir ter conexões, né, mais produtivas, tá? Então, eu não gosto muito de chamar de uma metodologia, porque eu acho que é quase que vamos chamar de um estilo de vida, né? O criador da metodologia, vamos assim dizer, que é o Marshall Rosenberg, é um psicólogo norte-americano, criou essa metodologia lá na década de 70, né? E ela até hoje ela vem ganhando mais espaço. Ele criou essa metodologia, vamos assim dizer, pensando não naquelas situações onde, quando a gente fala em comunicação violenta, tem pessoas que têm uma tendência a dizer, quem grita, quem xinga, quem chega fazendo um escarcéu, fazendo um barraco, né, numa recepção. Essas pessoas talvez já estejam fora de controle e a comunicação não violenta pode ajudar, mas não é uma garantia. Existe... Descontrolado. Na neurociência a gente brinca, fala que é o sequestro da amígdala. O sequestro da amígdala. É uma glândulazinha lá que esculhamba com tudo. Isso, ou seja, fez você perder sua capacidade de responder pelos seus atos ali. Então isso não tem nada a ver com comunicação não violenta. Não é o foco principal. Não é o foco. O que a gente fala da comunicação não violenta, normalmente, é nessa relação que a gente tem, que não necessariamente eu estou gritando, eu estou xingando, mas eu estou te agredindo de alguma forma. Tá. Eu vou fazer uma pergunta para ti agora, vamos ver se tu achas que isso é comunicação violenta ou não. Eu, esses dias, fui fazer um procedimento numa empresa e cheguei, era só eu. Abri a porta, entrei, tinha uma recepcionista, né? E eu cheguei no balcão. Aí ela me olhou, por favor, o senhor pega uma senha lá na porta e senta. E era só eu que estava ali, não tinha mais ninguém. Era o único. Era o único. Isso é uma comunicação violenta ou não? Eu considero que é uma comunicação... A gente fala uma comunicação assertiva. Assertiva no sentido de foi muito direto ao ponto, mas perdeu aqueles elementos que a gente, apesar de ter usado um por favor, né, perdeu um pouco dos elementos ali de conexão, de fazer um agrado ou de receber as pessoas com mais educação. Quando a gente fala da comunicação não violenta, a gente está indo principalmente naquelas comunicações onde tem muito julgamento. Então, quando eu falo de julgamento, né, se ela tivesse, vamos supor que você chegou, tinha marcado às 4 horas da tarde, você chegou às 4h05. Sim. E ela já tivesse falado de forma, ou qualquer outra pessoa, falar de uma forma bem ríspida até, ou às vezes não ríspida, até com uma voz bem tranquila, mas falando assim, o Arnone é descompromissado, ele atrasou aqui, ele não está respeitando o horário, tá? Sim. Isso muitas vezes entra com uma comunicação violenta porque tem um julgamento. Sim, mas ele falar para quem chegou? Para a própria pessoa. Nossa, né? Mas aí é muito violento. Não, vamos levar para um exemplo dentro de casa. Mas é porque acontece muito mais do que a gente imagina. Vamos colocar um exemplo dentro de casa que eu acho que as pessoas vão se identificar, tá? Quando um marido, ou esposa, ou pai, ou mãe, né? Vamos usar o marido e a esposa como referência. Ele vira para o parceiro ou para a parceira e fala assim, de novo você não fez o que eu te pedi, você não se importa comigo. Acrescentou colocou mais um elemento nessa história. Um elemento. Quando você fala o não se importa comigo, na cabeça da outra pessoa, vamos supor que foi uma esposa falando com o esposo, o que vai vir na cabeça dele naturalmente? Poxa, mas e aquela vez que eu fiz isso? E ontem que eu tirei a roupa ou coloquei a roupa no varal? E nesses dias que você começa ali uma briga de quem está certo e quem está errado. É o tal do julgamento. É o julgamento. E generalização. A comunicação não violenta, ela tenta evitar esse julgamento. Ou seja, eu vou trazer observações e não necessariamente julgamentos. Quando eu falo você não se importa comigo, eu estou trazendo um julgamento, é minha opinião. Está julgando. Eu estou julgando, falando, olha, pelo que eu vi aqui, você não está se importando comigo. Essa é a minha opinião sobre a situação. Nesse caso, mesmo que isso não tenha sido gritado, que não tenha sido num tom de voz agressivo, a gente considera uma comunicação violenta porque gera esse atrito, é um dos principais motivos de briga, principalmente entre casais, ambiente familiar, mas também nas empresas, porque esse julgamento, ele traz questões pessoais. Se eu quiser aplicar uma comunicação não violenta nesse contexto, é mais
mais efetivo que eu traga observações. Eu posso trazer pontuações do tipo, olha, ontem eu te pedi para levar o lixo para fora e você não levou. Hoje eu estou te pedindo para guardar a sua pasta de trabalho, né, no local e você não guardou. Então eu estou trazendo observação e não julgamento. Estou observando. Ontem foi isso, hoje foi isso. Eu não acrescentei ali um julgamento tipo você não me ama ou você não se importa comigo. Ou no caso de uma empresa, eu não estou trazendo um julgamento de que o Thiago é relaxado, o Thiago chega todo dia atrasado. Todo dia atrasado é algo muito genérico, né? Muito amplo. Eu posso falar, não, mas eu cheguei atrasado 2 dias, isso não é todo dia. Eu começo a me colocar numa posição defensiva, né, para a comunicação não violenta. Então, a comunicação não violenta, ela respeita 4 pilares básicos, tá? Só para a gente entender qual que é a estrutura. Sim. Primeiro é a observação. Então, tentar não trazer julgamentos, trazer observação. Segundo é considerar os sentimentos. Então, no exemplo da esposa, eu poderia ter trazido ali que, poxa, você não fez o que eu te pedi ontem, que foi de colocar o lixo para fora, hoje você não guardou a sua pasta. Eu me sinto, às vezes, desvalorizado por isso. Porque eu passei o dia inteiro, mas talvez... tu está dizendo do teu sentimento. Do meu sentimento. E não do dela. Não, eu posso falar, eu me sinto desvalorizado porque, né, poxa, eu me dediquei para arrumar, para manter tudo organizado. Eu também cheguei do trabalho e guardei minhas coisas. Por que você não pode guardar a sua? Porque isso está gerando um conflito. Mas eu falo dos meus sentimentos, mas eu abro espaço para o outro também trazer o sentimento deles. A comunicação é sempre uma via de mão dupla. Uma via de mão dupla. Então, o segundo passo é os sentimentos. O terceiro passo são as necessidades. E aí, voltando mais uma vez para neurociências, né? Toda emoção, seja de raiva, seja de medo, seja de ansiedade, ou né, principalmente as emoções básicas, elas são linkadas normalmente a uma necessidade não atendida. Né? Então, eu preciso demonstrar, olha, eu preciso que você faça isso que a gente está conversando, porque isso me deixa muito desconfortável. Tá? E um pedido claro, que é o 4º pilar. Então, o 4º pilar é, quando você chegar em casa, então, por favor, coloca a sua pasta de trabalho ali dentro, em cima daquele armário que é onde a gente combinou de deixar, né, o material para a casa ficar organizada. Um exemplo. Ou se for no caso de uma empresa, eu preciso que você chegue sempre às 8 horas da manhã e não às 8h05 ou 8h10, porque as suas responsabilidades começam às 8. Você tem que, né, render algum outro colega de trabalho que precisa sair. Então, se eu sigo esses 4 pilares, né, primeiro, observação. Segundo, sentimentos. Ou seja, tanto o meu quanto da outra pessoa, das outras pessoas. Terceiro, entender quais são as minhas necessidades. Tá? E por último, um pedido efetivo, algo claro. Não o que você não quer, mas o que você quer. Eu gostaria que você fizesse isso dessa forma. Eu começo a trabalhar com uma comunicação não violenta. Mas para isso tem que treinar também, né? Tem que fazer uma organização do pensamento. Tem que fazer uma organização do pensamento. Mas voltando na dica da naturalidade, eu não preciso fazer isso nessa sequência. Eu posso começar dizendo, olha, queria conversar contigo porque estou me sentindo angustiado, estou triste por causa dessa situação. Então não quer dizer que eu tenho que seguir o pilar 1, 2, 3 e 4 nessa sequência. Eu posso, às vezes, remodelar isso, né, para poder trazer, desde que seja eficiente. Tá. Acho que entendi. Mas vamos seguir um pouco adiante aqui. É o seguinte, hoje se fala muito em inteligência artificial, né? Sim. Isso vai ajudar na comunicação ou não? Eu acho que quando a gente fala em inteligência artificial, a gente está falando de tecnologia. Tecnologia. Né? Eu acho que toda tecnologia ela é boa desde que ela seja bem utilizada. Sim. Então, eu acredito que sim, que a inteligência artificial vai ajudar a gente na comunicação, mas eu tenho algumas preocupações, que é o quanto eu estou terceirizando essa capacidade de criar um argumento, de fazer uma interpretação, que às vezes a gente delega para uma inteligência artificial e talvez a inteligência natural, vamos assim dizer, que é a nossa, que deveria ser estimulada. Tem um pouco de erro no meio. Que pode ter um pouquinho de erro, não tem problema. Mas que essa inteligência ela vai ficando subutilizada. Vou dar um exemplo. No meu ambiente de trabalho eu tenho pessoas que adoram essa tecnologia da inteligência artificial e às vezes querem mandar uma mensagem para alguém e pede lá uma inteligência artificial para redigir o texto, para mandar uma mensagem. Eu acho que dependendo da mensagem, talvez você possa usar o recurso. Mas o que me preocupa é, se eu estou terceirizando essa capacidade de produzir, né, que deveria ser o meu pensamento quem produz, daqui a pouco, voltando lá à questão da sinapse do cérebro, de quanto eu estou exercitando, em algum momento meu cérebro não vai ficar mais confortável em produzir esse conteúdo.
Então, eu não vou ser mais capaz, talvez, de produzir sozinho uma mensagem de qualidade, vou ficar sempre dependente. Então, acho que é muito útil, vai ajudar na comunicação, desde que eu saiba utilizar. Que eu não terceirize coisas básicas. Eu vejo pessoas que utilizam muito para ler um resumo de um livro, para saber de um resumo de um livro. Ok, faça isso, veja se você se interessa pelo livro e depois leia o livro. Porque a leitura ela não dá para ser substituída, né? Um livro de 200, 300, 400 páginas, eu achar que eu vou ler um resumo ali que tem alguns aplicativos de 12 minutos e que ele vai me dar a mesma qualidade de informação do que quando eu li, fiz minhas interpretações, meus julgamentos. Então, não tem como ser contra, né, a inteligência artificial. Ela chegou e a gente, gostando ou não, ela vai tomar o seu espaço. A questão é saber utilizar com sabedoria. Ela tem que me ajudar e não me substituir. É como o celular, né? O celular hoje tomou conta, mas você tem que aprender a usar ele, né? Isso. Tem que aprender a usar ele, né? Porque se você deixar que ele use você, aí a coisa fica ruim. Aí se perdeu. Aí fica ruim, a coisa ficou invertida. Tá. Vamos falar um pouquinho, você dá palestras também, né? Sim. Tá. As tuas palestras são, obviamente, deve ser sobre comunicação. Na sua maioria, sim. Na sua maioria, né? E nas tuas palestras você fala sobre essa questão de como é o objetivo e... Falo. A maior parte das minhas palestras ou treinamentos de uma forma geral, eu tento levar com essa lógica de fornecer um pouco de conhecimento básico, né? Ou seja, como que se compõe uma comunicação, como que eu utilizo esse recurso, aquele, instrumentalizar as pessoas para que elas possam saber, olha, aqui cabe aquela informação ou aquela metodologia que eu aprendi. Aqui eu consigo, né, interpretar que, né, a comunicação seguiu para esse caminho. Eu busco principalmente dar informações básicas e úteis para que as pessoas possam formar a sua comunicação. Né? Informação básica para a comunicação. Para a comunicação. Porque não existe, eu pelo menos não confio em nenhuma metodologia que fale assim, olha, faça sempre dessa forma, no caso da comunicação, e você vai ter sempre excelentes resultados. Não vai funcionar dessa forma. Eu posso ter um estilo de comunicação aqui que funciona muito bem, mas talvez o meu trabalho com o meu chefe não funciona tão bem assim. Eu tenho que me adaptar ao meu público, ao meu ouvinte. O vocabulário às vezes tem que ser diferente, o tempo que eu tenho de apresentar uma ideia às vezes tem que ser diferente. Voltamos à organização do pensamento. Voltamos à organização. Comunicação é sempre personalizável. Então eu tenho que saber com quem eu estou falando e personalizar minha comunicação para aquela pessoa. O que eu costumo dar nos meus conteúdos são ferramentas, instrumentalizar a pessoa para saber, olha, nessa situação o que eu escolho, qual caminho eu sigo, né? Mas não dá para dar um conteúdo pronto porque a chance dele falhar vai ser muito grande. Tá bom. Bem, nós estamos aqui com o Thiago Novaes Cachaldora, fonoaudiólogo, especialista em neurociência comportamental, com curso de pós-graduação, trabalha na área de administração hospitalar, que nos ensinou um monte de coisa hoje na comunicação interpessoal. Mas eu queria perguntar para você, assim, já partindo mais para os finalmente, se você tem alguma história curiosa assim para contar para nós dos teus processos aí de comunicação com pessoas e tal. Tenho. Na verdade, assim, não exatamente com pessoas, né? Foi uma situação que eu vivenciei, que eu fiz um link que eu acho que para mim fez muito sentido. Mas eu tive uma situação que eu morava num apartamento, hoje eu já não moro mais nesse apartamento, e quando eu cheguei na varanda desse apartamento, eu vi dentro de um vaso de planta, tinha ali um besouro. Um besourinho. Besouro? Um inseto, besouro, de cabeça para baixo dentro do vaso, e eu vendo ali, né, como minha paixão pela biologia lá no início. Voltou. Eu olhando aquilo, eu falei assim, poxa, né, que fim meio trágico, né? Imagina terminar, eu achei que ele estava finalizando ali o período de vida dele. E nesse apartamento, essa varanda, ela dava para um terreno grande, com árvore, com um córrego que passava, ficavam uns cavalos ali, bem interessante, assim, bucólico até. E eu pensei na minha cabeça, poxa, eu vou jogar esse besouro lá no terreno, porque eu ia preferir terminar meus últimos instantes, né, num ambiente agradável, que é natural, do que de cabeça para baixo dentro de um vaso. E aí? Só que quando eu peguei o besouro na mão e joguei ele em direção, ele começou a voar meio torto, meio cambaleante, só que na mesma hora veio um passarinho grande, abocanhou ele, ou pegou com a garça no ar e levou. Eu fiquei frustrado naquela hora, eu falei, poxa, eu tentando ajudar, e às vezes eu vendo que aquilo não foi a melhor solução, né? Eu falei, não sei se o besouro tem um céu do besouro, se ele pensa, mas se tiver, ele não deve estar muito satisfeito comigo.
Mas qual foi a analogia que eu fiz com a comunicação nessa história, né? Pensando que às vezes, quando a gente fala em comunicação não violenta, na forma de falar, eu acho que eu estou fazendo melhor pelo outro, como eu achei que eu estava fazendo pelo besouro. Sim. Mas eu estou colocando ali as minhas expectativas, eu estou colocando os meus julgamentos, as minhas percepções. E quando eu passo só a observar, que é o primeiro pilar da comunicação não violenta, talvez eu enxergue um pouco melhor as coisas. Meio um pouquinho afastado, o que não quer dizer que eu não possa ter sentimentos envolvidos, né? Tem que ter, que é o segundo pilar. Mas essa história me fez criar uma associação do tipo, tá, às vezes eu estou me comunicando ou cobrando uma pessoa achando que é o melhor para ela, mas na verdade pode ser o melhor só para mim. Né? E se eu não conseguir escutar essa pessoa, se eu não conseguir criar uma conexão real com a pessoa, que é a proposta da CNV, que é a comunicação não violenta, a tendência é eu não ter bons resultados. Então, eu associei muito essa história para esse contexto. Se o besouro pudesse falar, talvez ele dissesse assim, não, mas eu não quero ali porque um passarinho... Exatamente, me deixa aqui que eu estou escondendo do passarinho. Pode ser, não. Talvez fosse a resposta. Muito acho bacana. que ele não ficou muito mas satisfeito eu acho que é comigo. isso aí, mas eu acho que é isso aí mesmo, né? Que às vezes você pensa, você fica muito focado em você, né? E esquece que do outro lado tem uma outra pessoa que tem os mesmos sentimentos, né? As mesmas... Uma forma de pensar, às vezes, diferente. Isso. Né? Uma outra realidade, e que você pensa que é a tua, e que não é. Se eu enxergo o mundo só com a minha perspectiva, né? A tendência é eu ter muitos conflitos até de comunicação. E isso não independe se é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Em qualquer contexto, qualquer situação. Tu pode achar que está fazendo o melhor, né? Ou realmente está tentando fazer o melhor. E às vezes com a melhor das intenções, né? Com as melhores das intenções. Eu não quero magoar, eu não quero errar, mas se você não dá essa oportunidade de se afastar um pouquinho, observar e ver o que é o melhor para o outro, começa a ter conflitos de comunicação. Bacana. Que a origem não são só a comunicação, mas se apresenta pela comunicação. Né? Certo. E no caso do besouro, você achou que estava fazendo o melhor para ele. Com a melhor das intenções. E o coitadinho estava voando e veio lá. Veio o passarinho e encerrou a história. Tá, me diz uma coisa. Bom, eu gostaria que você falasse para os nossos, as pessoas que estão nos vendo, né? As pessoas que estão nos ouvindo aqui no portal Fala Litoral de Balneário Camboriú e também no Spotify, né? No Ativamente Cast, uma mensagem final, né? E desse teus contatos, né? Para ver como fazer o teu curso, né? E contato para palestras, onde que é a melhor maneira de falar com você. Tá. Eu queria deixar uma frase que não é de minha autoria, mas eu não confesso que eu não sei quem é o autor, mas eu me apropriei dela há alguns anos e eu tento usar como referência para mim. Que é uma afirmação dizendo que na vida, para ser feliz, a gente tem duas alternativas. Ou eu aceito ou eu mudo. Qualquer contexto. Calma. Para a vida, para ser feliz, nós temos duas alternativas. Apenas duas alternativas. Ou eu aceito. Ou aceito ser feliz. Ou aceito o contexto. Eu aceito o que está acontecendo. O que está acontecendo. Ou eu mudo o que está acontecendo. Sim. Eu não tenho um terceiro caminho. Sim. Então eu vou aproveitar aqui a minha calvície como exemplo. A nossa. Eu sou calvo, é uma realidade. Tá? Eu sou feliz com isso? Ou eu aceito que eu sou calvo e sigo a vida feliz com isso, ou eu mudo. Eu vou fazer um tratamento, eu vou comprar uma peruca, eu vou fazer um implante, eu vou usar um chapéu, mas eu não tenho uma terceira via. Para encontrar uma satisfação, ou eu aceito a minha realidade, ou eu tento mudar essa realidade. E quando a gente fala de comunicação, eu sigo pelo mesmo caminho. Se eu não estou satisfeito com a minha comunicação, eu acho que eu não estou conseguindo bons resultados, ou eu aceito e ok, essas são as minhas limitações, eu vou conviver com isso, e pronto. Não é um problema, isso é uma decisão, ou eu mudo, eu vou começar a me instrumentalizar, a estudar, a praticar, porque daqui a algum tempo eu vou estar numa realidade diferente. O que não vale é ficar se queixando. O que não traz resultados é ficar insatisfeito, ou seja, eu não aceito, mas eu também não mudo. Eu fico aqui só reclamando e a vida vai passar e eu vou continuar insatisfeito. E achar que isso depende dos outros, né? Sim, e colocar a responsabilidade nos outros para uma coisa que às vezes só cabe, né, a nós. É isso aí. Então essa é a E os teus contatos? Como é que a gente pode contatar você? Qual é o melhor canal? Eu divulgo alguns conteúdos, né, no Instagram, então Thiago com TH, Cachaudora. Thiago, nós vamos colocar depois. Isso, por favor. Então no Instagram eu coloco ali alguns conteúdos, a gente consegue fazer contato comigo diretamente. A mensagem, né? Pelas mensagens direto ali, ou até por e-mail, que é thiagocachaudora@yahoo.com.br.
as mensagens ali, feito um contato pelo Instagram ou pelo Facebook, eu respondo e passo contatos diretos, WhatsApp, o que for. Então, dá para negociar ali questões de, eu quero levar um treinamento para a empresa, ou quero fechar um grupo, ou quero saber datas de outros treinamentos. Eu sempre divulgo nas redes sociais. E hoje eu tenho um treinamento online, que é um treinamento sobre comunicação não violenta, disponível na plataforma Hotmart. Bacana. Tá? Então tem lá um treinamento bem acessível, que é falando sobre os 4 pilares, como aplicar de forma prática. Sim. Então é só procurar por comunicação não violenta dentro da plataforma Hotmart. Isso. Que uma das opções vai ser lá o meu treinamento, tem a minha foto, né? Não tem como errar. Tem como é a calvície? Tem a calvície presente para saber que sou eu. Tá certo. Mas, Thiago, muito obrigado pela tua disponibilidade, né? Eu acho que foi um papo assim muito legal, né? Eu sou otorrinolaringologista, mas aprendi bastante com você hoje aqui, né? Bom. E tenho certeza que as pessoas que estão nos vendo também aprenderam. Né? Ótimo. Fico feliz, mais uma vez agradeço pelo convite. É um prazer poder sempre compartilhar um pouquinho do que eu aprendi. Tenho muito a aprender ainda, mas é bom sempre a gente trocar, porque a gente aprende mais ainda. E fico à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar lá, né, algum comentário, alguma coisa, me coloco à disposição em qualquer que seja o canal de comunicação para responder o que eu puder. Tá bom. E mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado você.